É esse Deus que convidou bastante pessoas para estar aqui esta noite. É este Deus que nós precisamos estar com os ouvidos atentos para escutar a voz dele. É este Deus que pode fazer grandes, grandes coisas em nossas vidas. É este Deus. Paz, irmãos. Nós nunca podemos esquecer quem é esse Deus. Porque se a gente ler a Bíblia, todas as vezes que Israel esqueceu quem era Deus, ele caiu. Ele tropeçou. Todas as vezes que na Bíblia tem relatos, vários relatos, de reis que esqueceram que aquele poder dado a ele foi dado por Deus. E eles caíram. Então, nós devemos lembrar sempre quem Deus é. Sempre, constantemente, nós devemos lembrar quem Deus é. E também nós devemos lembrar quem Deus é em nossas vidas. Não somente lendo os relatos da Bíblia, mas na nossa própria vida. Porque Deus, ele tem operado grandes coisas em nossas vidas que muitas vezes passa despercebidos. Ele tem operado milagres em nossas vidas que a gente não vê. Ele tem nos livrado de vários acidentes que a gente não percebe. Só que o Espírito Santo sempre está nos protegendo. Por isso nós devemos agradecê-lo todos os dias, todos os momentos, para que também nós não nos esquecemos do que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Vamos abrir lá em 1 Coríntios 1, nós vamos ler do 27 ao 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Amém? Nós vamos ler até aí. Paizinho querido, nós estamos aqui em tua presença, Senhor Deus, para ouvir mais a sua palavra, Senhor, para conhecer mais de Ti, mais um pouquinho de Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos tocar grandiosamente, Senhor, pois nós somos totalmente dependentes de Ti, dependentes da Sua palavra, dependentes da Sua vontade, Senhor Deus. Esteja conosco neste culto, a cada momento, Senhor. Em nome de Jesus te peço e te agradeço. Amém. Pode se sentar, irmãos. Aqui em Coríntios, tem uma passagem que vai totalmente contra o que a gente vê por aí. Como é que pode Deus escolher as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias? Escolher as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes? E nessa noite eu vou falar de alguns personagens na Bíblia, os improváveis da Bíblia. Eram pessoas que aos olhos humanos não tinham nada para oferecer. Aos olhos humanos eram fracos, eram desprezíveis, eram insignificantes, mas eles fizeram grandes e grandes coisas. Muitas pessoas na Bíblia que foram desprezadas, foram ridicularizadas, Deus chamou aquela. E Deus chamou aquela para fazer as maiores coisas. Deus chamou aquela para ser rei, chamou aquela para libertar o povo, chamou aquela para pregar a palavra dele. E o interessante é que a Bíblia, ela não esconde as fraquezas das pessoas. Ela não tenta maquiar de nenhuma forma quando as pessoas erravam, ou quanto elas eram fracas, ou quanto elas não sabiam o que estavam fazendo. Então nós vemos muitos relatos. E aí a gente fica se perguntando, por que Deus escolhe essas pessoas? Qual o motivo disso? Que razão? Por que Deus já não escolhe uma pessoa forte? Por que Deus já não escolhe uma pessoa famosa? Por que Deus não faz isso?
E a resposta dessa pergunta é muito simples, porque Deus escolhe os fracos para que as pessoas vejam o quanto Ele é poderoso naquelas pessoas, o quanto Ele pode fazer naquelas pessoas. E é isso que nós devemos ter em mente, não a nossa força, a força do nosso braço, mas a força de Deus conosco. A força de Deus em nossas vidas. E Deus, Ele é tão maravilhoso, e Ele vai totalmente à contramão do que o mundo prega, do que lá fora eles pregam, do que lá fora eles falam. Que o famoso é mais especial, que o maior é mais especial, que o mais forte é mais especial. Deus fala, não. Para mim, eu não vejo aparência, eu vejo o coração. E eu quero falar de alguns personagens aqui que claramente Deus chamou para mostrar o quanto Deus é Deus, era Deus na vida deles, o quanto Ele era maravilhoso na vida deles. E as pessoas precisam ver o quanto Deus é maravilhoso em nossas vidas. E o primeiro personagem aqui, eu quero falar de Moisés. Eu vou ler aqui, não precisa abrir. Perguntou Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e para tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés chegou para Deus e falou, Deus, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Que autoridade que eu tenho para ir lá? E Deus sabia que Moisés realmente não era ninguém sem ele. E aí Deus fala o seguinte, Deus respondeu-lhe, certamente eu serei contigo, isto te será por sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado do Egito o povo, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus vosso pai, o Deus de vossos pais enviou-me a vós. E eles me perguntaram, qual é o seu nome? Que lhe é a vez de responder? Olha o diálogo que Moisés está tendo com Deus neste momento. É impressionante isso, porque Deus fala, Moisés, vai lá libertar o povo. Aí Moisés está escutando a voz de Deus. Ele falou, Senhor, mas quem sou eu para ir lá? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Aí Deus responde para ele, diz que eu estarei contigo. Fala que eu estarei contigo. Aí o Moisés, mas eles vão me perguntar quem é você. Quem é o Senhor? Aí Deus simplesmente fala, eu sou o que sou. E acrescentou, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, enviou-me a vós. Deus falou simplesmente, eu sou. Está escrito isso lá em Êxodo 3, do 11 ao 14. Então, a primeira fraqueza de Moisés aqui, ele tem um complexo de inferioridade, dizendo que, Senhor, eu não sou nada. Mas ele se esquece de com quem ele está falando, com quem ele está conversando. Ele está conversando com Deus, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Deus Todo-Poderoso, com eu sou. É impressionante isso, porque mesmo Moisés falando com Deus, ele se sente tão pequeno, ele se sente tão inferiorizado, incapaz de libertar o povo dele de Faraó. Nesse momento ele tem mais medo de Faraó do que medo de Deus. Como é que pode isso? Como é que pode você ter mais medo de um homem do que de Deus? Naquela época, o Faraó era o homem mais poderoso do mundo. Só que Deus tinha falado para ele que Deus estaria com ele. E aí Moisés, se você olhar, ele vem achando um monte de desculpa. Mas eu não sei falar. Mas como é que eu vou falar? E Deus vai colocando. Cada desculpa de Moisés, Deus vai dando uma solução. A gente tem muita mania de chegar com um problema para Deus. E Deus já tem a solução. E muitas vezes Ele já te deu a solução, muito mesmo antes de a gente chegar com os problemas. Só que a gente não escuta e a gente fica duvidando, igual Moisés. Mas quem eu sou? Quem eu sou para que Deus fale comigo? Quão importante eu sou para que Deus fale comigo?
Eu sou tão pequeno, eu sou tão miserável. Por que Deus vai falar comigo? Irmãos, por que Deus falou com Moisés? Por que Deus falou com tantos outros da Bíblia? Tem uma passagem na Bíblia que é quando é Eliseu, que flutua, do machado, né? Eliseu. E aí é uma passagem que eu me acho tão impressionante, que assim, Deus se deu ao trabalho de fazer um machado boiar na água, para o rapaz não ser prejudicado. Olha só, no detalhe que Deus faz, nos detalhes que Deus olha. Então, esse é o primeiro personagem que Moisés, ele tinha esse complexo de inferioridade, achando que ele não conseguia fazer nada, que ele não era nada, que ele não era ninguém, quem ele poderia ajudar, quem ele poderia libertar. E todos conhecem a história. Ele foi, ele enfrentou o faraó, ele libertou o povo, ele liderou aquela multidão. Moisés, esse que está dizendo que não era capaz de fazer nada. Só que Deus fala que tudo que Moisés fez foi através dele. Tudo que Moisés foi lá e determinou foi ordem de Deus. Então, o Moisés era só um canal de libertação. E Deus poderia usar qualquer um. Poderia usar qualquer um. Mas ele escolheu um que se achava fraco, que se achava inferior, que não sabia falar direito, para libertar o povo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso rei. Nosso segundo personagem aqui é Davi. Eu vou contar esses personagens porque as histórias são muito conhecidas, então todos já conhecem. Eu só quero mostrar o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Ele escolhe as pessoas. E como Eles escolhem as pessoas. Samuel 16:7, o lado B, diz o seguinte: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E Davi é uma história muito clássica em relação a isso, porque o pai dele, quando Samuel foi lá, ungiu o rei, o pai nem se lembrou do filho. Ele chamou todos os filhos, não era nenhum daqueles, aí Samuel perguntou: mas não tem mais ninguém? Aí que o pai de Davi lembrou: tem um que está no campo trabalhando. Então traga ele. E Deus, e Davi nesse momento, ele estava lá apacentando ovelhas, como pastor. Como é que pode um pastor ser ungido a rei? O que nós lemos lá em 1 Coríntios? Deus usa as coisas loucas para confundir as sãs. Como é que pode? Se a gente, até o próprio Samuel falou, mas antes de Davi chegar, Samuel escutou a voz e falou: não repare na aparência, porque eu não ligo para isso, eu olho o coração. Então, até Samuel iria questionar a decisão de Deus pela aparência de Davi. Profeta Samuel. O profeta Samuel. Para nós vermos como o homem ele é tão limitado. Até um profeta famosíssimo como Samuel era limitado nesse sentido. Porque ele olhava a aparência. Entanto que quando ele chegou, ele viu o primeiro filho, o primogênito, grande, bonito lá. Falou: certamente é esse. Jesus falou: não é esse. Só que aí em Davi tem um ponto bem interessante. Que Davi, o último filho, o pai malemar se lembrou dele, mas ao escondido ele estava matando o leão, ele estava matando o urso. Deus já estava preparando ele para grandes coisas, mas ninguém estava vendo. Então muitas coisas acontecem em nossas vidas que ninguém precisa ver, mas é preparação para aquilo que Deus tem pela frente. E Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Aquele pequeno rapaz, apacentador de ovelhas, que matou o leão, que matou o urso, que matou o gigante. A maneira como Davi percebeu o gigante é muito interessante. Por quê? O pai dele, ele falou: Davi,
leva essa comida para os seus filhos lá no campo de batalha. Não foi isso? O pai dele sabia que tinha um gigante desafiando alguém, o exército de Israel lá. E Davi, a missão de Davi naquele momento era levar a comida para o irmão deles, deixar lá e voltar para casa, para apacentar ovelhas. E aí todos conhecem a história. Ele chegou lá, entregou o alimento e viu que tinha Golias gritando, o exército gritando, os filisteus gritando. E simplesmente ele perguntou: quem é esse incircunciso desafiando o exército do Deus Altíssimo? Por que Davi ia se meter nessa história? Ele foi lá para levar comida. Essa era a missão dele. Um rapaz, meio metro de altura, desafiando um gigante, querendo saber quem era o gigante. Olha que loucura. E aí, para tornar a história mais interessante, Davi se propôs a desafiar o gigante Golias. E, obviamente ele quis saber qual era a recompensa, e era a filha de Saul. E colocar aquela armadura pesada, Davi: não, isso daqui eu não consigo nem me mexer. Ele foi simplesmente sem nada, com uma funda, para tornar o milagre de Deus ainda maior. Para mostrar que Davi não era nada. Davi não era nada sem Deus. A lógica humana não entende isso. Como é que pode aquele monte deserto, aqueles homens lá grandes, com estatura, atrás de um pequeno menino que foi desafiar o gigante? Vocês já pensaram para imaginar o quanto estava confuso a cabeça daqueles homens? Que eles não imaginavam como é que pode um rapaz desse tamanho desafiar um homem desse tamanho com uma funda, uma pedra. Olha que loucura. Mas o Davi tinha a arma mais poderosa de todas. Deus estava com ele. O Senhor dos exércitos. Deus estava com Davi. Aquele totalmente improvável, aquele que a missão dele era levar comida para os seus irmãos. Ninguém sabia que Davi tinha sido ungido rei, além da família. Como é que pode esse rapaz fazer isso? E aí, depois que ele matou o gigante, por um milagre, foi um milagre de Deus completo naquele momento, ele começou a se destacar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E cada momento difícil de Davi foi preparação para ele se tornar rei, para ele assumir o trono. Vocês acham que Davi estava feliz quando Saul ficou com inveja dele e queria matar e começou a perseguir ele? Davi devia estar angustiado, devia estar triste, porque ele amava Saul. Ele amava Saul. Em muitas passagens ele vai se angustiando em relação a Deus, mas vai entregando para Deus toda essa angústia. Ele vai passando por processos. Então, não se preocupe quando alguém te chama de improvável. Não se preocupe quando alguém te chama de pequeno. Porque a promessa que Deus tem na sua vida, ela vai ser cumprida. Ela pode seguir caminhos tortos. Ela pode seguir caminhos difíceis. Mas é tudo preparação para o objetivo final. É preparação para que quando a gente chegue lá, a gente já esteja pronto. E é nos momentos difíceis que a gente cresce. Quem já ouviu o ditado que mar calmo não faz bons marinheiros? O mar calmo, ele não tem dificuldade nenhuma. Ele não tem que enfrentar nada, ele não tem que fazer nada diferente. Agora, quando o mar ele está bravo, com aquelas ondas, aí sim que ele tem que aprender, ele tem que mostrar a habilidade dele. E nesses momentos que ele vai crescendo, ele vai aprendendo. Então, Davi, em todos os momentos de angústia, de tristeza, ele vai aprendendo
a ser cada vez crescendo, degrau por degrau, até conseguir o trono, até assumir o trono, que Deus já tinha dado há anos atrás. Só que, pense, se Deus tivesse dado o trono para Davi no momento que ele foi ungido, vocês acham que Davi teria sido o que ele foi? Vocês acham que Davi teria feito o que ele fez? Você acha que Davi teria sido o homem segundo o coração de Deus? A probabilidade é muito pequena, porque ele usou toda a experiência dele, dessas dificuldades todas que ele enfrentou, como experiência. E Davi ele não era perfeito. Davi errou, Davi pecou, ele não era perfeito. E essa é a magnitude da Bíblia, que ele não esconde a imperfeição do homem segundo o coração de Deus. Ele não esconde que Davi, ele errou, ele fez bobagem. Só que mostra que Davi, o mais importante para ele era a presença de Deus. O mais importante para ele era a presença de Deus. Porque Davi, ele assumiu o trono, mas ele veio do nada. Ele veio de apacentador de ovelhas. Quando a pessoa vai crescendo aos pouquinhos, ela sabe quem ela é, e ela sabe que não importa aonde ela chegue, ela não vai mudar os princípios dela. A pessoa não muda, ela se revela. Então Davi, ele estava disposto a entregar tudo pela presença de Deus. Ele estava disposto a se jogar no pó pela presença de Deus. Mais um improvável da Bíblia. Quem diria que aquele menino pequeno iria se tornar o rei que se tornou? A grandeza que ele foi. Lá em Salmo 51, diz o seguinte, 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Olha o que Davi está pedindo para Deus. Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim o espírito reto. O rei, quando Davi se tornou rei, assumiu o trono, Deus, eu quero um coração puro, eu quero ter um coração puro. Isso daqui eu não quero que me transforme. E teve momentos que transformou a história. Do adultério. Então ele não era perfeito, mas ele era outro personagem totalmente improvável da Bíblia. Então, irmãos, nós podemos ser pequenos, mas Deus está mostrando o quanto Ele é poderoso em nossas vidas. Essa igreja aqui é um exemplo claro disso. Claro disso. É por Deus que a gente está com as portas abertas. É por Deus. Porque é só Deus para nos sustentar. Outros personagens da Bíblia totalmente improváveis, e esse daí mudaram a nossa vida. Os discípulos de Jesus. Se nós conhecemos hoje a palavra de Deus, foi através desses homens, porque eles pregaram o Evangelho de Jesus. Lá em Lucas 5, 8 a 11 diz o seguinte: vendo isso, Simão, isso aqui foi depois que Jesus falou para eles jogarem a rede, depois que eles tinham trabalhado a noite inteira, eles jogaram a rede, e aí quando Jesus falou para eles jogarem, veio tanto peixe que teve que encher, ajudar 2 barcos e quase afundaram. Aí Simão viu aquilo e falou. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. É que tanto ele como os seus companheiros estavam assombrados por causa da pessoa, da pesca que haviam feito. O mesmo acontecerá a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eles
eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, atracando os barcos à terra, deixaram tudo e seguiram. Olha o milagre de Jesus aqui. Aqueles homens, Pedro, turrão, você tinha o Mateus, que era o cobrador de impostos. Tinham homens que não eram perfeitos. Jesus fez aquele milagre para filho, olha o que eu sou capaz de fazer. Eles simplesmente, quando eles chegaram à terra, eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Olha só o quanto Jesus, ele escolheu 12 totalmente improváveis. E ele escolheu aquele que ia trair. Olha que loucura, como é que Jesus escolhe a pessoa que ele sabe que vai trair ele depois? Quem pode explicar isso? Quem pode explicar isso? Pedro, aquele turrão. Pedro que negou a Jesus. Pedro que converteu 5.000 pessoas. Pedro. Tomé que não acreditou. Ele precisou ver, tocar em Jesus para acreditar. Foi esses que Jesus escolheu. Quer algo mais improvável que isso? Por que Jesus escolheu esses homens? Justamente para provar o quanto ele era maravilhoso e que a força deles não era o que Deus estava procurando, e sim o coração deles. O coração de entrega, o coração de totalmente dependente de Jesus, totalmente dependente de Deus. Os apóstolos eram pessoas falhas, como eu e você, que entregaram suas vidas para Jesus, para seguir a Jesus e para transformá-las e para propagar a mensagem que ele tinha. Mostra aqui muitas coisas aconteceram que determinaram nossa vida através de pessoas que eram totalmente improváveis, pessoas fracas. Um outro personagem que é muito conhecido, que era uma pessoa que, aos nossos olhos, jamais se transformaria em alguém, jamais se transformaria num cristão. Paulo é outro personagem que a gente não fazia a mínima ideia. Hoje, imagine hoje um homem que persegue, que mata cristãos, que entrava e matava sem dó. Aí de repente ele fica cego, vai para uma cidade e começa a falar de Jesus. Olha que loucura. Como é que Jesus escolhe Paulo? E Paulo foi o que foi. Ele simplesmente matava as pessoas que falavam de Jesus, que pregavam a mensagem de Jesus. Ele matava as pessoas. E Jesus vai lá, tem uma misericórdia gigante dele, transforma ele. E ele se torna o apóstolo Paulo que a gente conhece. O apóstolo Paulo, que escreveu tantas cartas, que nos ensina até hoje. Improvável. Ele era outro totalmente improvável. E Paulo, ele escreve muito sobre a fraqueza dele. Paulo, apesar de ter feito grandes coisas, ele fala: eu sou o menor de todos. Eu sou o menor de todos. Porque quando estou fraco, aí estou forte. Olha como Paulo tinha a noção de que toda a força dele não era dele, era a força que Deus dava para ele.
a força de Deus nele. Paulo tinha uma noção disso imensamente. Imensamente. Ele sabia que nada que ele fazia, que as pessoas que ele curava, que as pessoas que ele libertava, não era ele que fazia, era Deus. E ele sabia que sem Deus ele não conseguiria fazer nada. Ele tinha essa noção, ele tinha essa ideia de que tudo que eu faço é para Ele, é por Deus, e não é para mais ninguém. Não é por mais ninguém, porque ele não tinha força de nada. Ele não podia curar ninguém, ele não podia salvar ninguém sem a presença de Jesus, sem o Espírito Santo na vida dele. Então Paulo tinha uma noção tão grande em relação a isso que ele se tornou o apóstolo Paulo. Irmãos, com esses personagens, com essas histórias que a gente conhece, a gente percebe que Deus pode fazer grandes coisas em nossas vidas. Todos esses personagens, eles eram fracos, eles eram improváveis, só que todos aqui têm algo em comum. Eles deram o passo de fé. Moisés, ele era fraco, ele não sabia falar, mas ele falou, eu vou. E foi, e caminhou, e conseguiu libertar. Davi, ele sabia que ele era o pequeno, mas ele foi lá e enfrentou o gigante, pela presença de Deus na vida dele. Os discípulos sabiam que eles eram pecadores. Simão falou, afasta de mim, eu sou pecador, eu não sou digno de estar perto do Senhor. Mas eles foram, depois que chegaram à terra, eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Eles deram um passo. Paulo, ele tomou uma atitude. Ele se entregou para Jesus e falou, tudo que eu pensava antes, tudo que eu agia antes, era falso. Eu não conhecia Deus. Eu achava que eu conhecia, mas eu não conhecia Deus. Eu não sabia quem era. Então, eles deram um passo de fé. Porque quando a gente dá um passo de fé, irmãos, aí Deus faz grandes coisas. Aí Deus pode fazer grandes maravilhas. Se a gente não der esse passo de fé, Deus ele não consegue agir. Ele não age porque ele sabe que se ele agir, ele pode te machucar. Você pode sofrer muito sem esse passo de fé. E o que a gente tem que fazer com essas fraquezas? Todos esses personagens, eles admitiram que eles eram fracos. Então esse é o primeiro passo. A gente precisa admitir a nossa fraqueza para Deus. Deus, eu sou fraco nisso, eu sou fraco naquilo, eu sou fraco naquilo outro, eu preciso da sua ajuda, Pai. Porque sem a tua ajuda eu não vou conseguir fazer, sem a tua ajuda eu não vou conseguir caminhar. Nós precisamos alegrar que Deus é muito maior do que os nossos limites. E ter a certeza disso. Se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Está lá em 2 Coríntios 11:30. Me gloriei segundo a minha fraqueza. Por quê? Na minha fraqueza, aí Deus está. E eu vou glorificar a Deus na minha fraqueza. Porque quando as pessoas perceberem que você está fazendo algo que você não é capaz de fazer, eles vão perceber que quem está fazendo é Deus na sua vida. Eles vão perceber que somente Deus poderia fazer isso. Quando você mudar as suas atitudes na sua família, eles vão perceber, nossa, mas mudou tanto, por quê? Deus está fazendo, Deus está sendo glorificado na sua vida. E as pessoas vão perceber isso, e elas vão perceber que somente Deus teria capacidade. Muitas pessoas a gente vê tão diferente, quando a gente conhecia lá atrás, a gente pensa, nossa, só Deus mesmo que
poderia mudar. Justamente, só Deus, só Jesus poderia mudar, e a gente tem essa certeza, e quando a gente vê essa pessoa caminhando, a gente percebe que é um milagre vivo ali. É um milagre que Jesus está sendo resplandecido, porque só Jesus tinha a capacidade de mudar. Quando nós mudamos os nossos pensamentos, e muitas vezes nós estamos pensando coisas grandes, coisas dos céus, a gente percebe, nossa, só Deus para colocar todos esses pensamentos na minha cabeça e eu começar a pensar só essas coisas. Só Deus. E aí vem o terceiro ponto. Creia que o seu desafio poderá vir a ser seu testemunho. Tudo isso que nós passamos no passado, ou que nós estamos vivendo, ele pode se transformar num grande testemunho para frente. A nossa vida é um testemunho. As nossas libertações são testemunhos. E aí nós podemos gloriar a Deus cada dia mais, cada momento mais. Por quê? Irmãos, eu era aquilo, aquilo outro. Agora eu sou isso, sou isso, sou isso. Para a honra e glória de Jesus. Porque só Jesus poderia mudar a minha vida. Só Jesus poderia me salvar. Tem um documentário bem interessante do PCC, que a única forma de você sair do PCC, do Primeiro Comando da Capital, é morto ou se convertendo. Até os bandidos sabem o poder de Deus. E quando ele se converte, ele tem que ir lá gravar um vídeo dizendo que a pessoa, né, que se converteu, dizendo que ela se converteu, que ela vai frequentar tal igreja, e a pessoa precisa mudar de vida. Quem é glorificado nesse instante, se não é Jesus? Olha só como até os bandidos, eles sabem o poder de Deus, eles sabem o poder de Jesus, porque eles respeitam. Então, tudo que nós estamos passando, ele se torna testemunho para a glória e honra de Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Rei. E a gente, à medida que vai caminhando, a gente vai aprendendo. Cada passo que nós vamos dando, nós vamos aprendendo. Cada degrau que nós vamos subindo, nós vamos aprendendo. Irmãos, não queiram ser rápidos no processo. O processo ele é muito importante para o aprendizado. Uma criança começa engatinhando, depois começa andando e caindo, depois começa a correr. Como é que uma criança vai começar a correr direto? Não tem condições. Ela não consegue. E nós somos a mesma coisa. Quando nós temos um propósito em nossas vidas, como nós temos uma promessa em nossas vidas, nós iremos passar por processos. Ah, mas essa promessa foi dada há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Porque nós ainda não estamos prontos para receber a promessa. E muitas vezes nós estamos retardando esta promessa. Por quê? Porque nós somos crianças. Porque muitas vezes nós somos crianças e não conseguimos comer alimento sólido ainda. Nós estamos na papinha ali, no leite ainda. Enquanto nós não conseguimos comer alimento sólido, nós não vamos atingir o nível que Deus quer para que nós atingimos. Davi, ele assumiu o trono quando ele estava preparado para assumir. Porque se fosse antes, ele teria se prejudicado. Irmãos, nessa noite, eu queria que os irmãos fechassem os olhos e pensassem no momento que vocês estão passando. Em qual fase do processo vocês estão passando para atingir a promessa de Deus? A promessa que Deus tem na sua vida. Para atingir o propósito de Deus na sua vida. E cada um de nós temos um propósito. Nós não estamos aqui à toa.
Nós estamos aqui para cumprir um propósito de Deus. E não se sinta pequeno, porque muitos improváveis, muitas pessoas pequenas, Deus usou. Quando as pessoas te chamarem de improvável, você fala, é aí que Deus vai me usar. No improvável que Deus vai me usar. Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as coisas sãs deste mundo. Deus usa coisas que nós não entendemos para confundir as coisas racionais deste mundo. Pense no processo que você está passando. E se a vida está difícil, irmãos, tenha uma certeza. Deus está contigo. Deus está no controle. Deus sabe todo o processo. Deus sabe qual vai ser o destino. Deus sabe o que te aguarda para frente. E são coisas grandes. São coisas imensas. Os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Então, esteja atento com seus ouvidos para o que o Espírito diz, para que nós possamos caminhar na direção certa, para não retardarmos as promessas de Deus em nossas vidas. Você é especial para Deus. Você é tão especial que Ele mandou o seu Filho dele para morrer. Morrer numa cruz por mim e por você, de tão especial que você é. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Rei. Entregue neste momento aquilo que você está falando, Deus, eu não consigo. Já está um peso maior do que eu consigo carregar. Entregue para Ele neste momento. Porque Ele carrega o nosso jugo. E nós carregamos o dele, que é muito mais leve, é muito mais suave. Entenda que isso que você está passando é um processo de aprendizado. É um processo de aprendizado para que quando chegue no destino você esteja preparado. Porque a gente nunca perde, irmão. Ou a gente vence ou a gente aprende. E são esses momentos que nós precisamos valorizar cada dia, cada instante. Porque é nesses momentos que Deus vem e nos ensina. Ele nos ensina. E vai nos ensinando cada dia mais, cada instante mais. E seja grato em cada situação. A partir do momento que nós entregamos nossas vidas para Jesus, o controle dela é dele. O controle das nossas vidas é de Jesus. E Ele está te vendo nesta noite. Ele está te tocando nesta noite. E se tiver momentos muito difíceis, se ajoelhe e peça o consolo dele. Peça o refúgio dele. Peça o refúgio dele. Peça o abraço dele. Peça o toque de Jesus. Porque só Ele pode tampar aquele vazio. Pode preencher aquele vazio que está em nós. Tenha isso em mente. Só Jesus consegue preencher aquele vazio em nossos corações.